E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 9 do curso de Business Intelligence para construtores. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre BI aplicado à análise de planejamento de obras, que é uma etapa extremamente importante dentro dos nossos projetos. Vou passar aqui o slide, tá? E vou falar um pouco sobre o nosso fluxo de trabalho. Dentro da VMB Engenharia, pessoal, nós planejamos a obra usando 3 ferramentas. Primeiro, fazemos planejamento usando MS Project e Excel. Então a gente usa uma combinação dessas 2 ferramentas e depois importamos para dentro da Smart BIM. Dentro da Smart BIM a gente consegue também fazer o planejamento de obras, mas eu ainda prefiro usar o MS Project. Depois a gente importa e eu consigo gerar um Kanban que vai me ajudar a gerenciar e acompanhar a minha obra semana a semana, e também tem outras funcionalidades bem interativas e legais para o gerenciamento de obras. Mas de uma forma geral, com certeza é o que você vai adotar nos seus projetos, você vai usar o MS Project e Excel, tá? Depois você vai transformar em um banco de dados. Quando você transforma em um banco de dados, pessoal, você vai ter a meta de execução dos serviços. Então você vai ter meta de execução de serviços para cada local, para cada semana da sua obra. Isso é muito importante, porque você vai controlar e gerenciar a sua obra com base nessas metas. Então a cada semana você vai avaliar, por exemplo, o percentual de atividades concluídas dentro do prazo. Então esse percentual é bem importante para você saber se você está atingindo ou não as metas dentro do que você espera. Por exemplo, para mim, se a gente está atingindo 80% das metas, já é um bom indicador. Porém, a gente precisa separar entre o que é crítico e o que não é crítico. Tudo que é crítico, pessoal, eu não posso ter atraso, porque isso aí vai impactar diretamente no meu cronograma e pode até atrasar a minha obra. Então, a gente sempre acompanha atividades críticas e atividades não críticas. A meta é fazer 100% do que é crítico e a gente tolera aí 80% do que é não crítico, desde que você consiga depois trazer essas metas ao longo da semana e corrigir esse atraso. Então é muito importante você ter essas metas. Depois, pessoal, você consegue ter uma previsão de evolução mensal. Até quando você fala com o banco, quando você pega dinheiro emprestado do banco, você tem que ter essa previsão, tanto para o banco quanto para o seu cliente. Então é extremamente importante que você tenha em mente o percentual que você vai executar a cada mês, para você saber o recurso que você vai precisar para que a obra possa fluir da melhor forma possível. Então essa previsão de evolução mensal é extremamente importante e você vai conseguir trazer isso do seu banco de dados. E aí você precisa preparar todos esses bancos de dados para você poder controlar a sua obra. E agora eu vou mostrar para vocês um resultado desse BI que você pode estar construindo dentro da sua construtora. Aqui, pessoal, do mesmo jeito, eu tenho aqui um BI para quem está iniciando e um BI mais avançado para quem já tem um nível de maturidade gerencial considerável, digamos assim. Eu vou clicar nesse aqui só para mostrar para vocês, você que está iniciando agora, o que você consegue com a parte de inteligência e de dados. Eu vou abrir aqui esse dashboard, vou clicar aqui na minha tela inicial, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, do mesmo jeito, pessoal, custo total da obra, a data de início e data de término. Quem planeja a obra sabe que precisa ter em mente quanto vai custar a minha obra e os prazos, né, pessoal? Ter sempre em mente a data de término da obra. Aqui você tem um gráfico, pessoal, um gráfico em percentual de evolução de obras, onde você tem a cada mês, aqui com esse azul claro, a meta de evolução mês a mês, certo? E aqui com azul escuro você tem o acumulado aqui, que fica aqui nesse outro eixo. Então aqui vai de 0 a 100%, opa! Aqui vai de 0 a 100%, e você tem a curva aqui acumulada até chegar no final da obra. E o que a gente consegue extrair desse gráfico? Se eu clicar aqui no ano de 2019, ele vai filtrar as metas para o ano de 2019. Clicar aqui de novo. Pronto. Tá vendo aqui? Aparece somente 2019. Se eu clicar aqui, vai aparecer somente 2020. Tá vendo aqui? Eu posso clicar 2020, março, só para ver aí o percentual que vai ser executado dentro do mês de março, que é 4,30%, e no acumulado vai estar com 26,34%. Então a gente tem aqui de um jeito bastante interativo. Isso aqui do ponto de vista de percentual. Se eu trocar aqui, eu consigo olhar do ponto de vista de dinheiro. Vou clicar aqui de novo. Aqui, opa, pronto. Aqui eu consigo olhar do ponto de vista financeiro, porque é o dinheiro que manda o negócio, né, pessoal? E aqui você tem mês a mês quanto que eu vou gastar. Ah, professor, por que isso é importante? Eu tenho clientes, por exemplo, pessoal, que falam assim: Walter, no primeiro mês eu vou ter 100 mil disponível, no segundo 200 e no terceiro 200, e do terceiro em diante eu vou ter 500 mil para gastar na obra. Então nós podemos fazer um balanceamento dos serviços para atender ao fluxo de caixa que a gente tem naquele projeto. Tá? Tem cliente que fala assim para mim: olha, eu vou ficar apertado até o banco financiador entrar no projeto,
Depois que a gente tiver um aval do banco, aí está liberado, pode executar o máximo possível. Então, essas premissas são muito importantes, pessoal, para você poder acompanhar o seu projeto. Você consegue trazer até informações de inteligência de dados, pessoal, você consegue colocar uma linha aqui com uma meta, entendeu? E saber se você atingiu ou não essa meta. Por exemplo, às vezes o banco fala para você, você precisa executar 20% de obras. Então a gente pode ter uma meta aqui, até um reloginho aqui, que vai mostrar para você, um reloginho não, um indicador aqui, que ele vai mostrar se você já atingiu ou não os 20% que o banco pediu para você. Tudo isso é inteligência de dados que você consegue trazer para um dashboard como esse. Se eu clicar aqui, olha, por exemplo, eu vou ter o meu fluxo de caixa, pessoal, detalhado. Então lá você sabia quanto que ia gastar por mês, mas não sabia como que ia gastar por mês. Aqui você consegue ter essa informação. Então se eu clicar aqui no ano 2019, ele vai filtrar para mim o meu fluxo e quais são os serviços que vão ser executados no ano de 2019, mês a mês. Mesma coisa para o ano de 2020. Você está vendo aqui o forro, se eu clicar aqui no forro, tá? Ele vai dizer forro com placas de fibra mineral e forro de gesso acartonado. Então até isso, pessoal, você consegue descer nesse nível e enxergar como que isso pode impactar no seu projeto. E olha, você tem uma reunião bem fácil e fluida com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, usando essa interação. Aqui também você tem, por exemplo, aqui, olha, o Gantt. Então, para você que trabalha com metas, você consegue, de uma forma bem fácil, certo? Olhar aqui, por exemplo, a forma da superestrutura, entendeu? Você consegue trazer essa aqui para cá e você vai olhar mais ou menos o que vai ser feito de formas da sua estrutura e mês a mês. Do mesmo jeito, pessoal, eu posso clicar aqui em 2020, posso clicar aqui no mês de março, eu vou ter todas as minhas metas do mês de março. Tá? É importante que eu tenha aqui as portas corta-fogo, porque vou começar aqui do térreo em diante a minha montagem. Então você consegue ter isso de uma forma bem fácil, tá? Outra coisa, você consegue clicar aqui se você quiser colocar filtro por serviço. Então se você quiser contratar uma pessoa que vai instalar esquadrias, você consegue isolar o serviço e ver mês a mês o que vai ser feito para cada serviço, tá? Para finalizar aqui, pessoal, uma coisa que é bem importante para a gente, dentro da VMB Engenharia, ou dentro do grupo VMB, é sempre trabalhar com BIM. E aqui, pessoal, você consegue unir o modelo BIM, o gráfico, com o seu gráfico de Gantt. Então isso aqui facilita muito para o seu cliente, porque às vezes você fala para o cliente, olha, eu vou avançar 12% ao mês, mas ele não consegue enxergar o que isso representa no seu projeto. Com o BIM, você consegue responder isso para o seu cliente. Então se eu clicar aqui no ano 2020, no mês de março, olha como é que vai estar no mês de março. Se eu clicar aqui em abril, ele vai atualizar aqui a foto, tá vendo aqui, ó, atualizou aqui a imagem, não consigo enxergar como vai estar a minha obra no mês de abril e quais serão os serviços que estarão sendo executados nesse mês de abril. Então isso é gestão com transparência, pessoal. Aí você tem os prós e contras. Por exemplo, se você falar para o seu cliente que vai estar desse jeito aqui em abril, quando você começar a executar a sua obra e você colocar um print de como era para estar e como de fato está, o seu cliente vai ver se você está adiantado ou atrasado, tá? Mas isso faz parte, tá, pessoal, do nosso processo de gerenciamento de obras. Mas você vai ter uma gestão bastante transparente. Se eu clicar aqui, pessoal, eu consigo trocar. E agora eu vejo as tarefas, qual o pavimento e o percentual que vai ser feito, ou o percentual que representa do custo total e aqui o custo, entendeu? E isso também facilita demais a sua análise. Vocês estão vendo, pessoal, que em uma única tela interativa nós conseguimos ter muitas informações do nosso planejamento de obras. Isso, pessoal, é gestão usando inteligência de dados. Com apenas uns cliques, você consegue ter informação na palma da sua mão e em tempo real. Espero que vocês tenham entendido a essência de trabalhar BI para planejamento de obras. Espero que você tenha gostado dessa aula e aguardo você na próxima aula. Até já!